Olá, estimados internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Percursos. Esta quinta-feira contamos com a presença do pastor Mwapsa. Pastor Mwapsa, seja bem-vindo ao programa Percursos. Obrigado. Pastor, de longa data, muita experiência de vida, de trabalho, mas conte-nos a sua infância. Como que ela foi? Momentos marcantes, que guarda ainda em memória, de coisas boas que caracterizaram a sua infância, pastor. Bom, houveram coisas boas, mas também houveram coisas ruins. Por exemplo, eu não nasci na aldeia onde os meus pais viviam. Eles viviam em Machoco, isso na província de Inhambane, no distrito de Vilanculo. O meu nascimento ocorreu no tempo do recenseamento da população. Então, o meu pai não trabalhava em Moçambique, trabalhava na África do Sul. A minha mãe ficou com o meu avô, com o meu irmão mais velho. Então, eles se deslocaram para hoje, Mapinhane, é uma localidade. Era a regidoria da Vilanculo. Então, durante a noite, a minha mãe deu parto. Era eu que estava a nascer. No dia seguinte, o meu avô foi chamado para o recenseamento. Foi para lá, a minha mãe não foi lá. Então, quando lhe perguntaram onde estava o seu filho, Faif, ele disse que estava na África do Sul. Não tem família, tem esposa, mas a esposa dele deu parto à noite. E ela não pôde estar aqui. Naquele tempo não havia maternidade, eram as senhoras idosas que cuidavam. E aí, os recenseadores disseram, ok, esse filho que nasceu, de que gênero? É macho. Como é que se chama? Eu ainda não vi, não tem nome. Então vai chamar Manuel. Eles escreveram assim. Mas depois tiveram que sair, voltar para Machoco, onde eu cresci. Cresci ali por algum tempo, não havia escola na zona. Nem se ouvia falar da escola. A brincadeira dos miúdos era aprender a caçar pássaro ou até mesmo gazelas. Eu, de facto, fui pastor de ovelhas e cabritos do chefe das terras, que se chamava Cabo da Terra, de Machoco. Tinha guardado ali, o meu pai mandou a mim, eu era pastor, eu experimentei a dificuldade de cuidar de gado. Aí há vespas, há uma série de coisas que podem aleijar alguém e até outros podem causar a morte. Mas eu não tive essa situação. Tive que cuidar do gado. Aí, quando eu estava nos meus 10, 11 anos, praticamente quem cuidava de nós era minha mãe. Porque meu pai ia à África do Sul, voltava, ficava poucos meses e estava de volta. Então a minha mãe era a chefe da família, por assim dizer. Ela é que nos cuidava. Eu fui solicitado por uma família do distrito de Massinga. O senhor Sebastião Gueze Massinga precisava de um miúdo para cuidar do filho dele, lá em Rio das Pedras, numa localidade chamada Sota. Então eles me meteram no carro, fui para lá, separei-me da minha mãe e do meu irmão. Só que quando eu estive lá, eu vi miúdos da minha idade que passavam para a escola. Esses, quando vinham, liam português, falavam português, liam os livros. Eu quero ler essas coisas. Pedia à minha patroa, a senhora Beatriz, posso ir também na escola? Disse, você não pode ir à escola, porque se você for para a escola, quem vai cuidar do menino? Você tem que ficar aqui em casa. Eu ficava em casa, cuidava, ajudava eles, aí era uma boa família. Cuidavam-me como filho deles. Mas a dor e a sede de estudar já ali nasceu. Passado algum tempo, pedi à minha senhora
para voltar para casa. Eu nem sabia que não havia escola na minha terra. Nunca ouvi falar dele. Mas quando ela negou, eu disse, não, mas eu quero ir ver a minha mãe. Tinha ficado 4, 5 meses. Ela ultimamente disse, está bem, eu te devo 4 meses. Então eu vou falar ao seu patrão para te pagar 3. O 4 mês você há de vir receber quando você voltar, porque para eu ter autorização, eu tive que mentir, dizer que havia de voltar. Mas eu sabia que não ia voltar. Então, saí, ela me acompanhou, foram me meter no carro, fui até em casa. Procurei agora a escola. Não havia escola na minha zona, havia escola muito longe, cerca de 15 quilômetros, em Tetemane, perto da Estrada Nacional. Não era a Estrada Nacional, mas era essa que se servia uma rua de terra batida. Bom, havia uma junta de autônomos das estradas que cuidava. Não havia real, estava bem cuidada, embora terra batida. Lá havia a escola, mas as escolas pertenciam à missão dos padres, que estavam em Mapinhane, lá na zona onde eu tinha nascido. É longe. Já da minha terra para chegar lá em Mapinhane não era menos de 20 quilômetros. Então, o professor Raul, que era lá o professor na escola de Tetemane, aceitou que eu podia estudar, mas eu estava sozinho. Procurei 2 amigos, um Luiz e um Ernesto. Um era meu tio, o outro era apenas vizinho. O Luiz era apenas vizinho, o Ernesto era primo do meu pai, por assim dizer. Então, fomos juntos, mas eles não tinham tanta sede como eu tinha. Ficamos, ele criou uma classe para nós de manhã, porque como ficávamos longe, ele dizia, de noite vocês voltaram a sair, vão sair de noite, tem cobras, tem escorpiões. Não, vocês façam um esforço de vir aqui muito cedo para ter a escola. Depois voltam durante o dia, não tem problema. Assim fizemos cerca de 6 meses. Os padres tinham preparado livros para início da escolar. Tinha um livro que chamava Abecedário somente, mas aquele abecedário, você sabia ABC, logo começava a leitura. E estava traduzido português Xitso, a minha língua nativa, a língua da minha mãe é Xitso. Então, comecei a saber ler, mas logo os meus 2 colegas desistiram. Fiquei sozinho. Também fiquei cansado de andar, desisti. Fui para a terra do meu avô, onde ele vivia, longe, em Schmidt. Fiquei lá algum tempo, já no ano seguinte, em 1976. Disseram que lá em Machoco tem escola já. Os padres abriram uma escola. Logo a escorreria. Voltei. Cheguei, mas a escola não estava muito perto, estava a 12 quilômetros da minha casa. Isso já não era problema. No primeiro dia que eu cheguei, levava comigo aquele livro abecedário que eu usava lá. O professor Anselmo Zacarias também era muito bom. Examinou a minha leitura e ele percebeu que eu conhecia ler. Eu lia mesmo, disse, então você não vai fazer abecedário, você vai passar a fazer a primeira classe. Então, ingressei em coisa. Fui o aluno mais inteligente da escola. Em 1957, o padre Armando da missão lá em Mapinhane veio, porque o professor convidou, dizer que tinha candidatos para batismo. Claro, quando você vai à escola dos católicos, a primeira coisa que é a preocupação dele é fazer você cristão, católico. Então, eu tinha que aceitar, estudar aquele catecismo, o que precisava ali não era você praticar, era saber responder às perguntas. Então, eu decorei quase tudo, até as coisas que não precisava de saber, porque eu comprei, minha mãe ajudou a comprar aquele catecismo. Então, o padre chega. Havia muita gente, havia cerca de 20, 25 alunos que estavam lá, para ser batizado.
Mas o professor começou a examinar lá da parte daqueles alunos que ele tinha escolhido para ser os afiliados. Ninguém sabia responder. Examinou quando estava no meio, o padre zangou, disse, eu vou voltar para Mapinhã. Você me chama, mas ninguém sabe o catecismo, eu não posso batizar essas pessoas. Então, mas um homem chamado Afonso Caetano Malulek, da escola de Steteman, onde eu tinha começado a estudar, me conhecia, disse, você vai ser meu afiliado. Eu estava ali. Quando o padre estava arrumando torrocha para ir embora, disse, não, afiliado, vai dizer o senhor padre, fala você mesmo. O professor não quer dizer, vai dizer que eu conheço a doutrina, eu quero ser batizado. E eu fui falar com o padre. E você sabe, eu disse, sim. Disse, então fica lá, vamos lá. Chamou o professor, examine lá. O professor começou a examinar. Eu sabia tudo. Examinou até acabou a doutrina, começou aquele setor de inteligência, não sei o que. Essas coisas estavam ali, só, não eram ensinadas, não era parte do catecúmeno. Mas o padre, quando voltou, porque depois que viu o que eu sabia, ele começou a encher a bola e eu queria brincar. Já sabia que aí havia de batizar pelo menos um. Quando veio, o professor estava a me examinar coisas que nem mesmo ele não ensinou, mas que estavam lá, eu tinha lido. Eu disse, senhor padre, não se preocupa, eu sei tudo. Disse, não, mas isso aqui não examina, o professor sabe por que vai examinar isso. Então o padre falou, olha, Bernardo, há desses alunos aqui, todos que chumbaram, e aqueles que ainda não foram examinados. Você conhece um ou dois que mais ou menos conhece qualquer coisa, pode acompanhar você para o batismo? Eu disse sim, havia dois, mas não era muito bom, mas eram melhores do que os outros. Então esses dois nem foram examinados, foram batizados porque eu disse que eles sabiam. Então eu fui batizado no dia 14 de maio de 1977, 57. Isso na Igreja Católica? Na Igreja Católica, naquela escola, na Igreja Católica. Passado isso, um mês depois do padre ter ido embora, começou a dizer, ok, vão escolher cada escola, escolas espalhadas, vão escolher um aluno, o mais inteligente da escola, para vir na missão, aprender latino, porque o bishop há de vir, da Inhambane, há de vir ali para fazer crisma. Eu fui o aluno mais inteligente da escola de Machoco, que foi escolhido para lá. Fui ficar lá no internado com outros de outras escolas. Ficamos lá, aprendemos latino para cantar quando o cardeal chegasse. E quando chegou, nós cantamos latino, já sabíamos. Ok? Então fomos aquilo que chamam crisma, fomos crismados. Uma experiência que, bom, é dos católicos. Exato, eu já ouvi falar disso. Fomos crismados. Então, em 1958, eu fiz a terceira classe elementar. Mas tinha que ser ministrado pela administração de Vilanculo, porque os padres ensinavam até terceira classe rudimentar, como diziam. Então, o ensino elementar já era oficial. A missão não tinha autorização de lecionar, mas podia ensinar, ser examinado por um professor da escola oficial lá. Então, passei. Daí, deixei, não fiquei, mas não havia mais classe para estudar nas missões dos padres. Então, os padres me prepararam como catequista. Então, mandaram-me para Chiruala, perto de Vilanculo, numa localidade de Caxane. Fiquei ali, professor. Então, ensinei, e também era professor e catequista. Ao mesmo tempo, preparava os candidatos para o batismo. Então, fiquei lá, uma vez o padre veio para batizar, uma vez por cada mês, portanto, no primeiro domingo de cada mês, eu tinha que deslocar para a missão, para o primeiro domingo. Aquele domingo,
é quando nós recebíamos o salário. Qual era o dinheiro? Era 150 escudos que estavam a pagar. Hoje, 150 escudos custariam mais ou menos quantos meticais? Não sei, porque o escudo também está fora de... Sim. Já não está funcionando. Portanto, nessa altura, já, quer dizer, com terceira classe, era professor? Sim. E era catequista? Era catequista, sim. Ok. Mas terceira classe naquele tempo, era terceira classe. Alguém sabia ler, sabia tudo. Sabia fazer contas, tinha tudo, tinha matemática, tinha... Porque o ensino naquele tempo era ensino mesmo, não era ensino de brincar, como sabe. Basta ver que a partir do primeiro dia que você chega lá, aprende ABC, logo começa a ler. Então, o que não acontece aqui, nesse dia, por exemplo, desde a nossa independência, a leitura, até a pessoa de 12ª não lê. Lê com muita dificuldade. Mesmo a questão da caligrafia é um... não vale a pena. Nós aprendíamos a caligrafia. Éramos ensinados mesmo para escrever de forma que ninguém pode errar. Uau, que bom! Nosso estimado internauta, como pode ver, o programa está super. Não sei como descrever. Mas atenção, para aqueles que estão nos acompanhando lá na nossa página do Facebook, é só clicarem lá no nosso like, um gosto aí, tá? E depois partilhem, que é para mais outras pessoas poderem acompanhar este percurso formidável desta quinta-feira. E para quem estiver nos acompanhar lá do canal do YouTube, façam mesmo um like e partilhem a página, e partilhem o canal, para que muitas pessoas também possam ter o privilégio de acompanhar esta linda experiência, este lindo percurso do pastor Mwapsa. Voltando mesmo ao nosso convidado, fez uma radiografia muito breve daquilo que foi a sua infância, olhando para os desafios ligados a questões de ensino, de educação, tudo e tal, mas depois acabou parando na área de docência. Foi professor com sua terceira classe. Mas naquela altura tinha sonho de fazer qualquer outra coisa, outra profissão, ou o fato de ser professor era algo que já almejava desde há muito tempo? Eu queria estudar mais. A sede que eu tinha era de estudar mais. E foi isso que, em 1960, lembro que foi no mês de novembro. Bom, veja só, 150 escudos, embora nesse tempo o dinheiro tinha grande valor de compra, mas não era suficiente para eu comprar roupa, comprar comida e preparar para um dia casar. E eu vi que o salário era muito pouco. Daí eu deixei o professorado, não fiquei mais tempo. Fui para a Beira, andei nos barcos aí, não tinha estrada nacional aí. Okay. Então eu cheguei na Beira, procurei emprego, encontrei emprego na Câmara Municipal da Beira, hoje Conselho Municipal. Mas mandaram-me para o setor de Matadouro. Este setor ficava perto dos bombeiros, ao lado daquilo que hoje chamam Goto. Era antigo campo de aviação quando construíram o novo aeroporto lá. Então eu fiquei a trabalhar ali. O salário lá era 350 meticais, escudos. Mas comia, bebia lá e dormia lá. Então era um pouco, compensava do que aquilo que eu tinha lá. Fiquei a trabalhar apenas 5 meses, porque depois fui convidado para o serviço militar. Eu estava inscrito em Vilanculo, tinha que voltar para Vilanculo para fazer a inspeção militar. Em setembro já de 1963. Quando eu volto lá, na inspeção militar, eu fui apurado para todo o serviço militar. Fizeram uma experiência de juramento. Eu gostava de ir para a tropa. Por quê? Porque eu sabia, alguns amigos que eu conhecia naquele tempo, que estavam na tropa, tinham tempo na cidade de estudar de noite, completar o liceu, e eu desejava ir à tropa para ter essa oportunidade de ficar numa cidade e estudar. Por isso, quando fui apurado para todo o serviço,
Isso foi em setembro. Já não voltei para a Câmara. Fiquei lá em Vilanculos a dar voltas, aí comer caju, até janeiro, porque eles em janeiro de 1964 nós iríamos ser incorporados. Então fiquei lá. Infelizmente, quando chegamos em janeiro, tinha lá um comunicado que dizia que todos os macebos, cidadãos registrados, que foram inspecionados e apurados para todo o serviço militar, nenhum deles vai para a tropa, mas vão pagar a taxa militar, 23 anos a pagar 50 escudos por cada ano. O que é que os portugueses tinham feito? Tinham andado na população a agarrar jovens que consideravam de indígenas, que tinha caderneta, porque você tinha bilhete de identidade, já não era indígena, era considerado cidadão português. Então, os outros chamavam de assimilado, e eu tinha essa situação. Então, fiquei desapontado, porque a minha esperança era essa, onde é que vou poder estudar? Então, no ano de 64, quando não vi que falhou, a tropa já não vai acontecer, voltei para a Câmara, voltei para a Beira. O chefe lá era um indivíduo idoso, mais ruim, posso dizer assim. Disse, você não vai ser mais recebido aqui, porque só você trabalhaste 5 meses. 5 meses você saíste. Eu, como vou fazer? Era como se ele tivesse desperdiçado aquela oportunidade. Sim. Então, eu dirigi-me à Câmara, na sede da Câmara Municipal. Continua lá, a sede da Câmara é ali mesmo. Não foi alterado. Fui lá, expus o meu assento, disse que vai falar com o doutor Armando Viana de Carvalho, que chamava nesse tempo, era vice-presidente da Câmara e ele era um inspetor da Câmara, ao mesmo tempo. Fui expor a situação, mostrei o meu bilhete de identidade, disse, você não pode ser, não pode o senhor Amaral Dias, o chefe lá do setor de Matador, não pode te rejeitar por isso, porque você foi à inspeção militar, ao serviço da nação portuguesa. Você não estava a passear, você estava ao serviço. Você tem que ter lugar. Ligou para ele, disse, ei, esse moço aqui, disse que o senhor Amaral não olhava. Não, ele começou a argumentar, ele é o único neste setor aqui, com bilhete de identidade, todos têm caderneta indígena. O doutor Viana de Carvalho tirou o bilhete dele como se estivesse a falar com ele, mas ele estava no telefone e disse, Armando Viana de Carvalho, tenho bilhete de identidade, mas estou trabalhando, você também tem. Esse bilhete de identidade não é cartão de vadios, é documento que identifica todo cidadão português. Esse não é argumento, ele está a votar agora ali, eu quero ver ele trabalhar, e você tem que pagar a ele 25 escudos por dia, porque ele é cidadão português, não é indígena. Eu votei. Quando chego lá, Amaral Dias estava na porta, a olhar o portão lá, para ver a minha entrada. Logo que eu entro, ele disse, doutor Viana de Carvalho. Ele fala assim, estava zangado, porque já não conseguiu rejeitar-me. O chefe dele mandou que eu tenho que ser reintegrado. Pronto, disse, está bem, mas você 25 escudos por dia não vai receber aqui, há de receber na cama, eu não vou te pagar. Mas o emprego, não posso negar, você tem. Fiquei a trabalhar lá. Naquele ano, no fim de 64, um amigo que trabalhava lá no escritório, chamado Miguel Zandamela, ele lia sempre jornais. Leu um jornal que dizia que há um moçambicano, gênero de americano, que está na Tanganyika, está a mover guerra contra Portugal. Era Dr. Mongala. Eu comecei a ficar com muito medo. Eu precipitei. Mesmo que agora eu estou isento do serviço militar, tenho que pagar taxa militar, mas eles podem reverter a situação. Quando as coisas... Já tinha medo de guerra, mas nunca fizeram isso. E eu continuo a pagar taxa militar. Então, logo eles estavam, a Câmara estava a construir um matadouro novo que até hoje existe lá em Chamba, mesmo na Beira, no outro lado, na zona de Nhamizo. Então nós mudamos, fomos para lá.
Isso tudo, eu ainda era católico. Eu ia todos os domingos, a partir de lá, na missão de São Benedito, em Xungussura. E sempre tinha em mente o seu foco de querer estudar. Já estava a estudar, estava a fazer estudos já do primeiro, segundo ano em particular. Estava a fazer estudos, estava a estudar. E eu não estava mais com aquela sede de a tropa, porque eu já estava na cidade e já podia estudar. Ótimo. Okay. E quando estava a continuar, né, os seus estudos, em foco, o que mais queria, depois de ter conseguido o nível que queria, era de voltar a ser professor ou tinha outros sonhos? Eu queria ir mais longe. Primeiro eu tinha que ir para o ensino superior. Eu queria concluir o ensino secundário para o ensino superior. Porque o ensino secundário era 7º ano. Não era 12º, como dizer, era 7º ano. Então, mas o que aconteceu é que, se eu saber, um amigo meu que estava, porque depois de eu sair do acampamento, fui comprar uma casota lá, na rua que até hoje existe, que vai para o Instituto de Cereais. Ok? Sai da Estrada Nacional, vai até o Instituto de Cereais. Eu estava perto daquela rua, muito perto mesmo. Então, vivia ali. Um colega chamado Armando Langacela Nhangolo veio construir casa dele ao lado ali. Mas na zona dele, dividido pela rua, na zona dele tinha muita lama. Ele construiu a casa, teve que cavar valas à volta da casa, porque quando chovesse, a água ia naquelas valas. Então, deixava o lugar dele seco. Ele ficou ali. Éramos bem amigos. Então, dentro de algum tempo, um irmão mais velho dele veio visitar a ele. Estou entrando na área onde não me perguntou. Então, veio visitar a ele me apresentou, esse é meu irmão. Então, ficamos a conversar, eu voltei para a minha casa, fui dormir. No dia seguinte, quando eu ia ao serviço, passei da casa do Nhangolo. O irmão dele disse, ele já se foi, adiantou. Está bem. Eu passei. Só que quando eu cheguei lá, naquele dia não havia serviço matador. Quando não havia serviço, cada um fugia. Cada um ia fazer das suas. Procurei, Armando não estava. Não podia vir. Então eu também vou para casa. E saí. Quando eu estou a ir para casa, ao deixar a rua principal, para entrar para casa, encontro com Armando, está vindo de casa dele, está de novo a voltar para a empresa. Eu, o que aconteceu? Passei da sua casa, não te encontrei, e disse, eu vou dizer à empresa, meu irmão morreu. O teu irmão morreu? Disse, eu falei com ele há pouco tempo, disse, morreu, meu. Eu, toda a minha vida, eu nunca tinha visto uma pessoa morta. Na minha terra, quando morria alguém, as crianças e os adolescentes eram mandados fora, não podiam ficar lá. Então, esse foi a primeira pessoa morta que eu vi. Eu passei, falei com ela, morreu? Sim. Quando eu chego lá na casa dele, ele tirou o irmão dele, o colocou por fora e cobriu de lençol. O que tinha acontecido? Aquele irmão dele tinha aquilo que chama, como é que chama aquela doença dele? Doença de ataque? De ataque. Ele ficou a tomar chá, como a água daquelas valas da chuva era branca, era boa água. Ele pensou em ir lavar a chave aí dentro naquela água. Lavou o ataque, ele apanhou e entrou na água, morreu. Pronto, no dia seguinte, levamos aquela pessoa. Por acaso apareceu um pastor, um bishop da Igreja Metodista Livre, que era nosso vizinho lá, chamado Tomás Jeremias Maleman. Acho que ainda vive hoje. Éramos vizinhos. Ele apareceu lá no funeral. Se calhar Armando o convidou, não sei. Apareceu com a Bíblia. O que ele leu, não entendi. Estive um pouco afastado da sepultura. Mas o meu interesse foi, ele está lendo a Bíblia. Quando eu era internado na missão,
os padres alertaram-nos para não ler esse livro. Nosso estimado internauta, como pode acompanhar, um programa super especial, super interessante, e estamos agora a acompanhar uma história rica. Afinal, não era qualquer um que poderia ter a Bíblia naquele tempo colonial. Vamos acompanhar neste programa. Não saia daí. Pastor já tinha tomado a decisão de ter pelo menos a sua própria Bíblia e tinha anotado numa agenda, que era para, logo que conseguisse algum valor, comprar a sua própria Bíblia. Uhum. Sim, logo que recebi o meu salário, voltei em casa, verifiquei o dinheiro, ok. Lembro, na minha agenda estava lá. Na minha agenda estava a dizer que eu tenho que comprar a Bíblia. O meu primeiro ponto estava lá. Eu desci, fui apanhar umas bombas, número 7, que ia até a Baixa. Desci na Casa Bulha, fui a Maquinino, onde havia as Bíblias. Eu sempre via as Bíblias. Então eu fui comprar Bíblia, não de português, comprei Bíblia Xiswa, para entender melhor. A minha questão era simples. Será que a Bíblia tem informações sobre os mortos? Era isso que eu queria encontrar. Infelizmente, quando eu abro, como não sabia como ler, comecei da primeira página, fui lendo. Aquilo que pude encontrar na Bíblia foi um martelo contra a minha religião. Porque a história da criação acaba no 7º dia, quando Deus abençoa o sábado e mostra que e separa como dia santo. Pois. Ora, a Bíblia Xiswa naquele tempo era muito rica. Hoje já não existe essa Bíblia. Tem edições que não tem aquele conteúdo que o outro tinha. Tinha informações que cada versículo eles te mostravam outro livro onde tem o mesmo assunto. Então eu andei a sublinhar essa Bíblia. Quando eu estava a ler isso, a Bíblia me mostrou outras passagens, incluindo do Novo Testamento, que fala do sábado. Nunca encontrei domingo lá. E eu comecei, por que será que a Igreja Católica, que diz que foi a primeira igreja que Cristo fundou, não fala do sábado? E essa Bíblia? Então, os padres dizem para não ler. Então, fui lendo, fui entrar nos 10 mandamentos, encontrei outro choque. Encontrei que Deus proíbe adorar e fabricar qualquer imagem semelhante às coisas do céu ou daqui da terra, ou um Deus, qualquer coisa, não pode adorar. Mas eu, cada domingo, ajoelho perante um padre para confessar os meus pecados. Então, também, quando você entra, tem imagens lá à frente no altar, você é obrigado a ajoelhar primeiro, a rezar para aquelas imagens. Então, a Bíblia Xiswa levou-me para onde encontrei que o Pedro também negou quando o Cornélio queria ajoelhar para ele. Ele o levantou e disse, não, só a Deus. Também no Apocalipse mostrava que o anjo que vem de Deus recusou, disse, não pode me adorar. Mas por que o padre aceita a adoração? Aí já havia um choque grande contra a minha própria religião. Nada dos mortos que estava à procura. Então Deus tinha um plano para me mostrar outras coisas. O que você necessita mesmo é encontrar Deus. Não é saber onde estão os mortos. Como é que os mortos chegam a morrer. Então, dali, eu comecei a dizer, não, eu já não vou à Igreja Católica. Porque, primeiro, quando eu entro, tenho que ajoelhar perante aquelas imagens. Segundo, eu tenho que ajoelhar para o padre e confessar os pecados. Não, já não vou mais. É errado isso. Comecei a visitar nos domingos as igrejas protestantes. Percebi que, apesar deles não terem imagem e não fazer ninguém ajoelhar, eles também adoram no domingo. Nenhuma dessas igrejas adoram no sábado. Então, eles são todas do mesmo pé. E eu não vou. Isso foi na Beira? Foi na Beira. Eu estive no Matador ainda. Então, comecei a partilhar aquelas experiências, aqueles ensinos que eu estava encontrando com meus colegas. Reuni um grupo de uns 10, 15 pessoas, de amigos, de colegas. Infelizmente, o Nhanguli não fez parte.
o irmão, o Armando, que através da morte dele, eu consegui ler a Bíblia, da morte do irmão dele. Ele participou poucos dias, depois desistiu, não estava interessado. Mas outras pessoas, muitos deles, alguns deles ainda estavam vivos, alguns dormiram. Eu disse, ok, vamos criar uma nova igreja, que não existe. Porque temos que adorar Deus como a Bíblia fala. Então formamos um grupo grande e nos sábados, aqueles irmãos vinham à minha casa. Reuníamos lá, tinha pessoas de Tete, tinha pessoas dali, nativos de Sofala, tinha pessoas daqui de Inhambane, daqui do Sul. Mas não sabíamos o que fazer, é só reunir, ler o que está na Bíblia, o que Deus está a falar. Quer dizer, a sede era de adorar o verdadeiro Deus, e adorar como a Bíblia fala. Só que um dia qualquer, um dos sábados, na vizinhança havia uma visita que esse vizinho era meu colega no Matadouro, mas o irmão dele ficava aqui em Lourenço Marques. Ele viajou para a África do Sul, depois foi para a Rhodesia, hoje que é Zimbábue. Então ele estava de volta para Lourenço Marques, passou da beira para visitar o irmão dele, estava lá. Quando o irmão vai ao serviço no sábado, ele veio para aqui, para a minha casa, porque viu que estávamos reunidos. Sentou, não falou nada. Esse homem chamava-se Gonçalves. Era o irmão mais novo daquele que era meu colega. Então escutou tudo que nós estávamos a estudar, ficamos muito tempo lá. Depois, quando cada um foi para a casa dele, ele ficou para dizer, meu amigo, aquilo que vocês estão a ensinar aqui é verdadeiro. Essa aqui é a vontade de Deus. Só que o vosso desejo de criar uma nova igreja é um longo caminho que vai levar muito tempo. Há aqui uma igreja que ensina o que vocês estão a estudar aqui. Eu disse, não existe. Disse, eu disse, não há. Discutimos. Ele disse, eu ainda não sou batizado, mas eu encontrei essa igreja em Lourenço Marques. E fui dito que aqui na beira também tem. Vamos procurar. Então, no domingo saímos, fomos a procurar. Não fomos longe para encontrar aquilo que é a Universidade Adventista. Havia apenas uma garagem que o pastor Alberto Nunes tinha construído, mas era ali onde reunia os crentes da Igreja Adventista, os negros, portanto. Os residentes, okay, aqueles que adoram no sábado, que vão com a Bíblia, dizem sim, reúnem ali. É um terreno, eu nem sempre passava dali, porque é uma propriedade, uma quinta, pertencente a alguém. Então encontramos o pastor Empanha, que hoje ainda vive. Ele era catequista ali, era como que se chamava, obreiro bíblico. Ele é que cuidava daquele grupinho que reunia ali. Estava com cerca de 5 pessoas que ele estava a dar a classe batismal. Perguntamos, disse sim, é aqui mesmo. Nós reunimos aqui no sábado, hoje estamos aqui porque pronto, estamos a fazer a classe batismal. Ok, no sábado, o Gonçalves já não estava, tinha apanhado o barco voltar para o sul. Eu fui lá. Cheguei lá, ele tinha medo de mim, o pastor Empanha, porque eu era um indivíduo, vestia balalá, quer dizer, enfim. Ele confundia com um assimilado. Assimilado até era, okay. Mas ele pensava que eu fosse espião da PID, da DGS portuguesa. Ele pensava que eu estava a ir lá para espiar, mas não era isso. Eu tinha sede de saber o caminho de Deus. Então, fui lá no sábado, cheguei, tinha poucas pessoas também, porque a maior parte dos irmãos que estavam lá eram aqueles que vinham da Zambésia. E muitos deles trabalhavam mesmo no sábado, só vinham na parte da tarde. O pastor Empanha conduzia a escola sabatina de manhã e também de tarde, para beneficiar aqueles que vinham em maior número já na tarde. Uhum. Então ficamos lá, eu falei com ele, disse, está bem. E sabe o quê?
nós aqui reunimos assim, fizemos dessa maneira. Está bem. No sábado seguinte, eu não fui aí na Manga. Apanhei carro, porque eu perguntei, vossa igreja é esta aqui? Somente. Disse que não, temos igreja central. Onde é que está? Disse, está lá na Avenida da República, ali perto da Cinema São Jorge. Então, no sábado seguinte, eu apanhei o carro, fui descer de novo na Casa Pública, segui a Avenida da República. Eu conhecia a cidade da Beira toda. Fui devagar, o Cinema São Jorge está ali. Deparei-me com uma chapa de mármore da igreja 27. Mas eu passo daqui todos os dias, nunca vi isso. Entrei. A casa de fora não se via como uma igreja, via-se como uma casa, mas lá dentro estava bonito, muito bonito. Entrei, estava lá, era a igreja dos brancos. É na Ponta G, é isso? Aí na Ponta G. Aquela mesma igreja ali. Eu entrei lá, havia meia dúzia de negros que estavam num baquinho aí, como perdidos. Mas o meu interesse não era racismo que andava por aí, eu sabia que estava no período colonial. Queria verificar. Primeiro, aí não tem nenhuma imagem, então o que estavam a falar era coisa que estão na Bíblia. O pastor Nunes fez um sermão muito bom. E aquilo tudo, então, essa é a igreja que eu estou a procurar. Lá na Manga é tudo pobre, mas essa é a verdadeira igreja. Então, dali decidi ser adventista. Então, no outro sábado, quando voltei para lá, a verdade é que desde que eu li sozinho a Bíblia, não fui mais trabalhar no sábado, no Matador, não fui. Depois fui falar com o meu chefe, era da minha idade, Manuel Siqueira Pinto, que estava no exército colonial em Angola, quando foi desmobilizado, em vez de ir a Portugal, veio para Moçambique. E ele estava na Câmara, era meu chefe aí no Matador. E eu pedi para ele para me dispensar no sábado. Disse, sábado? Você sabe que o governo português é católico? Eu disse, sim, sei, não vão aceitar. Mas vai fazer por escrito. E eu fiz por escrito. Escrevi para o presidente da Câmara. A primeira coisa que tinham que fazer, tinha que submeter aquela carta, aquele requerimento, ao chefe de Matador. Já não era aquele José Amaral Dias. Havia um médico, também um católico muito velho, que estava ali, doutor Arturo Contreira de Torres Fevereiro. Era ele que era chefe do Matador. Eu fui entregar, ele leu, seu Bernardo, será que você não sabe que até mesmo nos domingos, quando é necessário as pessoas trabalham, como é que eu vou te dispensar no sábado? Eu ofendi o doutor veterinário por a minha resposta, porque eu disse, senhor doutor, a ideia minha não é para discutir se isso se faz ou não se faz, não é. Porque eu sei que em Portugal há milhares de pessoas que adoram também no sábado. Ele zangou por causa disso, que eu falei isso. E jogou o requerimento e disse, está aí, vai lá, leva para o presidente da Câmara. Se eu fosse presidente da Câmara, eu ia dizer não. Eu sabia que o presidente da Câmara vai devolver aqui, para ter o parecer dele. E de facto ele já tinha dito que o parecer dele seria não. Só que ele não me disse nada, eu a partir dali continuo a guardar o sábado até 4 anos. 4 anos, porque no 4 anos, doutor Fevereiro foi para Portugal em licença graciosa de 180 dias, que eles tinham o direito. Durante esse período, quem cuidava como chefe era o doutor Armando Viana de Carvalho, aquele que me salvou quando o Amaral não queria me admitir. Ele ficou como inspector da Câmara, ele é que vinha para aqui. Num sábado de manhã, 9 horas, ele veio. Chegou o Matador, não estava ninguém. Os brancos, os negros, como ele dizia, todos não estavam, porque não tinha trabalho. Então, ele carregou todos os cartões dos negros. Nós tínhamos os cartões. Os brancos assinavam no livro. Carregou também o livro. Encontrou no escritório um mestiço chamado Carlos. Disse, só você tem dia. Deu lá, assinou.
Depois deu volta, vou encontrar um Jorge Mandava, que era, cuidava das caldeiras, que fazem um frio. Aqui precisa uma pessoa presente lá, porque pode subir, pode queimar. Então foi encontrar, ele disse, como é que se chama? Jorge Mandava. Então onde estão os outros? Disse, eu não sei, doutor. Então, como é que chama? Falou, procurou cartões, ok, só você tem dia. Assina. Ele assinou. Carregou tudo para levar para a Câmara. Mas no caminho encontrou com um enfermeiro da Marraga, porque tinha uma clínica aí dentro para cuidar aqueles férias, não sei o que lá. Encontra com ele no caminho. Os dois pararam. Disse, senhor Diogo, você não trabalha hoje? Oh, não, senhor doutor, eu trabalho, eu tinha ido comprar álcool na farmácia para as feridas, mas estava mentindo, tinha andado passear. É porque viu que aí encontrou com o chefe, aquele era para escapar. Ok, disse, ok, só você tem dia. Pegou o livro, entregou, ele assinou. Mas, como sabe, Deus sabe trabalhar. Naquela hora, fora do serviço, senhor Diogo, depois de ganhar o dia, lembrou de queixar um negro. Disse, mas eu não sei por que não está lá ninguém. Eu só conheço um homem que não trabalha, um rapaz que não trabalha lá no sábado. Disse, quem é esse rapaz? Disse, é Bernardo. Eu não estava lá. A referir-se a mim. Pastor. Por que ele disse? Disse, não, ele disse que vai à igreja. O doutor Viana disse, ok, eu lembro. Não é aquele rapaz que meteu o requerimento, pedir a autorização para no sábado não trabalhar e trabalhar nos feriados ou fora da hora e domingo. Sim, é aquele ali. O doutor Viana disse, está bem, mas o requerimento dele foi indeferido, não foi? Disse, sim, foi indeferido, mas ele continua a não vir. Senhor Diogo, vocês informaram a ele que o requerimento dele foi indeferido? O senhor Diogo não podia dizer sim, porque não me informaram. Disse, não, só ele tem dia. Pega, procura o cartão. Diga-me qual é o nome dele. Ele ditou, encontrou, assinou, disse, ele tem dia. Porque ele pediu 4 anos atrás. Ele acredita que ele foi autorizado, porque ele pediu. Vocês não disseram. Agora, você vai dizer a ele que o seu requerimento foi indeferido, que a partir do próximo sábado ele tem que vir trabalhar. Ouviu? Carregou, foi. Na segunda-feira, quando eu chego lá, estava tudo aglomerado, todos brancos e negros estavam a chorar, porque os livros, os cartões estavam na Câmara. Foram com o doutor Viana Carvalho. Eu chego lá, quero entender o que está acontecendo. O Diogo está a me chamar. Vou lá e disse, você sabe, o doutor Viana Carvalho veio aqui no sábado. Então você não estava. E ele então disse, você a partir do próximo sábado, você tem que vir aqui. Porque o seu requerimento daquele ano foi indeferido. Enquanto ele estava fazendo, o doutor Viana chegou no escritório, recordou do assunto, pegou no telefone, ele é que chama. Eu ouvi, senhor doutor, sim, senhor doutor. Está perguntando se eu estava lá. Ele disse, sim, está aqui. Disse, então, mas o doutor Viana disse, está bem, mas no requerimento dele, ele pediu que vocês lhe autorizassem a trabalhar mais horas cada dia, ou trabalhar no domingo, nos feriados, para compensar o sábado. Por que vocês não indeferiram o requerimento? É que o senhor doutor, foi difícil, vimos abrir portões por uma só pessoa. Disse, olha, eu estive no Matadouro no sábado, você não estava lá. Ele percebeu que estava a enganar, não era nada, não ia comprar álcool. Você também não trabalha no sábado. Então, por que esse moço vai à igreja? É por isso que você está a privar a ele. Fala a ele para trabalhar nos domingos. E no sábado fica livre, porque você também sai, não trabalha no sábado. Então, em vez de falar para mim, o Diogo, sai para fora, para aqueles que estavam cheios lá. Diz, alguém aqui que quer descansar no sábado. Está a pregar. Aquele meu grupo todo estava lá. Disse, sim, nós queremos. Então vocês vão trabalhar, vão vir aqui nos domingos trabalhar com o Bernardo.
volta. É quando me disse isso, a conversa que eu estava falando. Dali eu tive sábado livre. Quando o senhor doutor Fevereiro voltou da licença, percebeu que o chefe dele, porque é chefe dele, me autorizou a descansar no sábado, apesar dele ter mandado indiferido. Então, eu saí de Matadouro porque a associação aqui, dirigida na altura por pastor Pedro Brito Ribeiro, Associação Adventista da Missão Sul. Não, nessa altura não havia Sul, era toda, chamava tudo toda a associação. Então, ele me tinha chamado, ouviu da minha conversão, ele já corrigiu as minhas lições, porque eu não fiz classe batismal na Beira, eu fazia por correspondência. Eles é que corrigiam aqui. Então, eles me convidaram para entrar na obra. Para ser pastor? Sim, e mandaram o João Emílio Belo dos Santos, hoje editor, que era tesoureiro da associação, para vir na Beira falar comigo, para me convidar para isso. Eu disse, sabe, eu concordo fazer esse trabalho, mas vocês têm que me preparar. Os padres me prepararam para ser catequista. Vocês têm que... Eu estou a ouvir que lá em Munguluni, lá na Zambésia, tem um centro de preparação de pastor. Esse centro disse, irmão, eu, antes de ser secretário aqui, eu estava no Munguluni, eu dei aulas lá. Aqueles que nós preparamos no Munguluni, não tem nenhum ensino elevado. Preparamos pessoas, primeiro, que não sabem ler. Quando eles souberem ler, damos estudos bíblicos, preparamos e eles vão ao campo. O estudo que o senhor tem é muito mais em cima daqueles que saíram de lá. Aqui em Moçambique nós não temos centro de preparação de pastor. Nós vamos preparar vamos fazer um estudo, mandar o irmão para fora do Moçambique para ir fazer formação. Então aquilo foi um acordo. E eu aceitei. Comecei a abrir a igreja em Vilanculos e em Nhassoro. Todo o distrito de Vilanculos está cheio de adventistas hoje. Em Nhassoro temos igrejas. Eu fui a pessoa que abri a igreja adventista em Vilanculos e em Nhassoro. Ainda hoje estive a falar com um daqueles que no início eu coloquei a líder do grupo lá, o irmão Xavier Ruro. Falei com ele mesmo hoje, telefonicamente. Uau! Então essa formação depois chegou de se efetivar? Efetivou, mas levou tempo. Foi aonde? Eu fui já a fazer formação na Inglaterra. Porque depois, nessa altura, depois me mandaram para ser, quando organizou a União, em 1972, organizaram a União de Moçambique. Já tinha a Missão Sul, Missão Centro e Missão Norte. Está vendo? Então, eu era secretário, fui o primeiro secretário tesoureiro da Missão do Sul, aqui. Então, trabalhei ali, passado 4 anos, me chamaram para anexar, ser secretário tesoureiro da União e da Missão do Sul. E eu trabalhei nesses 2 campos. Então, quando fui para a Inglaterra, está percebendo que naquela qualidade de secretário de tesoureiro, eu ia à divisão. Então, o meu assunto foi recordado do acordo que eles tinham com a União Portuguesa. Então, disseram, ok, nós vamos mandar ele para a África do Sul, pode ir fazer formação. Eu disse, não quero ir à África do Sul, porque eu falo Zulu, falo Soto, falo Ntebele, não é de fazer inglês, porque é de falar e sempre conversar com aquelas línguas que eu conheço. Então, vamos mandar para a Zimbábue. Eu disse, Zimbábue também falo Shona e depois falo Ntebele. E eu preciso de um lugar onde não tem outra língua, é só inglês só. O pastor é poliglota. Não, mas é isso que eu precisava estudar, não queria ir lá passear. Disse, está bem, então vamos mandar para a Inglaterra. Eu disse, isso está bem, porque lá na Inglaterra não tem dialeto, é só inglês. Então foi assim que eu fui para a Inglaterra. E a formação lá durou quanto tempo? Eu fui o primeiro ano para fazer inglês. E depois fui lá para fazer teologia.
Então, a teologia leva 4 anos para fazer a licenciatura. Isso em inglês? Em inglês. Só que quando faltava 1 ano para eu graduar, a divisão já tinha mandado construir pré-fabricado aí na nossa universidade agora. Uma organização alemã se voluntariou para construir salas de aulas, dormitórios, a oficina de carpintaria, ofereceu uma série de coisas. Então, aquilo para fazer, expandir para o seminário serem um pouco mais alto. Então a divisão disse, o seminário já ficou grande, já tem 80 alunos. Você tem que voltar para Moçambique para ele ser administrador do seminário. Eu tentei resistir esse mal, mas deixa-me 1 ano para eu concluir. Disseram nada, vai para lá, vai dirigir o seminário, nós vamos te autorizar, agora o seu inglês está bom, vamos te autorizar ele concluir o último ano no Sulusi. Sulusi também estava debaixo da Andrews University, que é o mesmo da Inglaterra que estava fazendo. Então eu transferi todos os meus documentos para Sulusi, quando eu estive na Inglaterra. Isso que é Zimbábue. Então voltei para dirigir o seminário. Em 1990 fui lá no Zimbábue para completar, porque aquelas cadeiras que são exigidas para a licenciatura na Inglaterra, muitas delas aqui não são exigidas. A terra é diferente. Então, eu tive que fazer aquelas cadeiras que não fiz na Inglaterra aqui. E concluí. Concluiu. Sim. E pastor, quais foram momentos que também lhe desafiaram bastante na sua vida como servo de Deus? Momentos de desafios, né? que marcaram também a sua vida pastoral. Aquilo que me marcou, de facto, uma das coisas, porque tenho muita coisa que ocorreu na minha vida, é que em 1981, está a perceber? Sim. Já a independência tinha passado, aquela caça que a Frelimo, quando chegou aqui, prendeu muitos pastores, padres, tudo mais, e fechou uma série de igrejas. Algumas delas até hoje não foram devolvidas. Não por causa de algum crime, porque a Frelimo entendia que a igreja não podia existir aqui, porque não há Deus. Porque era naquela fase do marxismo-leninismo. Sim, dizia que não existia Deus. Então, nesse tempo, no domingo da noite, lá cerca das 21, eu já estava no quarto. Alguém bateu porta, nós vivíamos lá ao lado do Hotel Cardoso. Lá. Tem um complexo aí, que tem casa até 2º andar. Isso é Maputo? É Maputo. E eu vivia no 1º andar. Chegaram, bateram na porta. Enquanto eu estava saindo do quarto, podia ver da janela que lá embaixo estava lá um jipe cheio de soldados armados. Quando chego lá na porta, pergunto quem é. Disseram, eu sou Moabsa. Sim, disseram, o ministro da Defesa nos mandou para vir levá-lo porque quer falar consigo. Ministro da Defesa, o que ele tem a ver comigo? Um pobre pastor assim disse. Abri a porta. Fui dizer à minha esposa, estão a prender. Deixei o que havia de deixar, desci com ele. Fiquei em Jamanguane, aqui. Levaram-me logo naquela notícia, essa cadeia da Machava aqui. Fiquei lá 30 dias ali, sem julgamento, sem questão, sem nada, só me meteram lá. Fiquei lá. Só pelo fato de ser pastor? Por ser pastor, só isso. Fiquei lá, não fui julgado, não fui interrogado por nada. Nem fiquei a saber por que me prenderam. Fiquei ali, encontrei 2 mulheres. Um da minha idade, chamado Salé, o outro idoso, que era Sheik, o senhor Bicá. Bicá é dono de uma casa que fica lá, quando sai de passagem de nível, para quem vai para a universidade. Isso na Beira? Na Beira. Tem 2 ruas, a rua que vai para a universidade e a outra que vai assim, no meio tem uma casa ali. Era a casa dele, desse senhor Bicá. Então os encontros lá. Esses senhores são muçulmanos. Eles fumam, sabe o quê? Fumam muito. Então, nos primeiros 15 dias eu passei mal com eles.
Mas eu comecei a falar com eles. Quando eu tentei falar com eles sobre Deus, ele respondeu com orgulho. É porque o nosso Deus, o Alá, é sagrado. Ele não aceita nada sujo. Por isso nós temos que aproximar a ele quando estamos limpos. Eu disse, senhor Saleh, tem a ideia de você está vendo o chaminé de cada casa onde fica lá em cima. Por que sempre está escuro? E eu fazia essa pergunta. Uma pergunta parece que não tem cabimento, né? Porque toda a gente sabe a resposta. Pois. Ele disse que isso é fumo que se faz quando cozinha. Eu disse, tá bem. Senhor Saleh, agora mede a distância da casa onde faz fogo, o fumo consegue sujar a chaminé em pouco tempo. E daqui da sua boca, onde você faz fogo de cigarro, para a sua nariz aqui. Qual é a distância longa? O senhor Saleh olhou para mim e disse, ô Moabsa, você não me conseguiu quando falou da religião, mas agora você me conseguiste da minha religião. Eu agora vejo. Nós estamos aqui 8 meses sem julgamento. É porque nós estamos sujos. Estamos a rezar, mas estamos sujos. Por isso, Allah não nos responde. Ele foi mais longe do que eu estava falando. Então, disse que o senhor Saleh, o senhor Bicá vai terminar o estudo amanhã. Eu deixo de fumar agora. Não vou fumar mais. Carregou todos os sacos de tabaco e cigarros, colocou do lado. Esperaram o soldado para abrir, para entregar. Quando o soldado abriu, entregou, disse, pega isso tudo. Quando a minha família, minha esposa chegar com o cigarro, não receba. Diga que ele já não quer mais cigarro. Assim deixou dessa maneira. No dia seguinte, o senhor Bicá concluiu o estudo, 5 dias para deixar de fumar. Também deixou. Os últimos 18 dias que fiquei lá, estive livre. Já não havia fumo daqueles muçulmanos. Tinha deixado. Então, quando o dia que quiseram, também foi um sábado, vieram me chamar. Fui para lá, disse, pega a sua trouxa, vamos levar-te para a tua casa. A minha casa, sim. Voltei para a cela para dizer que estão a dizer para ter que ir para casa. E para chorar os muçulmanos. Senhor Moab, você está indo embora. Eu estou indo embora. Não me julgaram nada. Então o Saleh disse, vai dizer à minha esposa para deixar de fumar. Eu disse, não vou dizer. Mas eu hei de visitar a sua esposa, dizer que eu estive contigo, que você já não fuma. Mas por que você deixou de fumar? Você mesmo vai explicar a ela. Porque eu fiquei 15 dias com o Cico aqui. E só pouco tempo porque você aceitou. É porque me conhecia. Não vou falar à sua esposa que não me conhece, mas eu hei de visitá-la. E foi o que eu fiz. Quando cheguei em casa, depois eu peguei a minha esposa, fui me visitar a mulher dele. E porque a prisão foi na Machava? Foi na Machava. Mas quando teve a soltura, voltou para Beira? Não. Eu estive já a trabalhar aqui. Como secretário de Direito da União e da Missão Sul. Eu estive aqui em Maputo. Eu trabalhava aqui. E, portanto, a esposa do senhor Saleh estava também? Estava aqui também. Só o senhor Bicá que tinha a família na Beira. Sim. Eles eram acusados porque eram proprietários daquilo que chamam MK. Está vendo aquilo? Naquele tempo era entre fraca, na 24 de julho, a MK. Eles eram sócios daquele estabelecimento. Também eram sócios da Casa Bulha, na Beira. Então foi preso por causa disso. O governo queria confiscar e confiscou tudo aquilo. Então eles ficaram presos para não reivindicar. Então, pastor, esse momento de sua detenção foi um momento desafiador para si. Foi. Fora do seu círculo familiar. E em relação à vida familiar, quem é o pastor Bernardo Moabsa na vida familiar? É pai, é avô? Sou pai, sou avô na minha família. Pai de quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Um está neste momento, só 2 filhos, os outros são meninas. Um está na África do Sul, acho que eu conheço, o Silas. Sim. Está na África do Sul, na divisão. O outro, Enoch, está cá.
trabalha numa organização não governamental, vive aí em Kobe. Então, as meninas, todas as três estão lá em Inhambane. A última dá aulas em Rime, de filosofia. A outra é uma das secretárias da Direção Provincial de Educação em Inhambane, está a ser de Machixe. A outra casou com um médico que está feito no Chikuki, no hospital de Chikuki, e ela também trabalha numa organização não governamental aqui. Mas por causa de Covid, ela prefere ficar mais tempo na Machixe, porque ainda pode trabalhar, tem internet em casa, pode trabalhar em casa, não ficar no trabalho. Então, estão ali a trabalhar. E é avó de quantos netos? Eu tenho que contar isso. Tenho um bom número de netos. Tenho um bom número de netos. A primeira tem 3 filhos, todos machos. A segunda tem 2 filhas. Então, a última tem um filho. Mas o Silas tem 2 filhos. O Enoque também tem 2 filhos. Pode contar quantos. Uau. O número já passa 10. Yeah. Uau, que bom. E está casado com a mamã? Mamã Alda. Mamã Alda? Sim. Ah, que bom. Casamos em 1973. E quais foram os momentos? Naquela altura tinham também namoro, não namoro? Não tinha. Eu não, por exemplo, porque eu estive em Mapinhane, está a perceber? Sim. São 120 quilômetros para Mabote, onde ela vivia, nasceu e cresceu lá. Eu só conhecia ela por missão de serviço. A missão aqui mandou-me para ir para Mabote e eu fui para lá. O irmão dela era pastor Bernardino Mabote, que já faleceu. Então cheguei lá e encontrei ela. Então daí tudo foi feito para casarmos. Mas não havia namoro. Não havia namoro. E como se fazia essa conversa para dizer que... Eu contei a minha história. Então, para o pai, o irmão mais velho, porque o pai deles tinha morrido. Então, ele, para confirmar, escreveu para a beira, para saber onde eu converti, qual era a minha vida lá. Eles confirmaram. Ele disse, ok, você pode casar com a minha irmã. Eu não tinha tempo de ir conversar com ela, nem ela era autorizada para vir lá, porque era longe. Ok. Então tudo era feito por correspondência? Não, eu ia lá. Tá. Então, mas tinha que conversar na presença dos outros. Está vendo? Okay. Então, a primeira oportunidade que nós tivemos a sós, sem ninguém à volta, foi quando ela veio para casa, depois do casamento, civil e religioso. Uau, que bom! Nosso internauta percebeu bem essa história do namoro naquele tempo. Quer dizer, era tudo muito bom, quer dizer, muito bem. Não se podia fazer as escondidas. Quer dizer, não havia esse espaço naquela altura. Era tudo muito bem regrado. Mas eu acho que às vezes é sempre bom a gente voltar ao nosso passado, resgatarmos as nossas raízes. Sei que vão aceitar os jogos. Seria bom. Pois. Então, nós já estamos mesmo no fim do nosso percurso desta quinta-feira. Foi uma conversa bastante empolgada com o pastor Bernardo Mapsa. Hoje o pastor está reformado e continua a fazer o seu trabalho. Quer dizer, continua pastor? Continuo pastor. Quando eles entendem, me chamam, quando tem algum trabalho, eu vou fazer. Ainda continuo a fazer tudo. Posso batizar, posso... consagrar diáconos, anciãos, posso pregar, tudo. Não há nada que se diminui, só que pronto, não estou no ativo, não presto relatório a ninguém. Posso oficiar casamento. Ótimo. Antes de nós terminarmos, tem algum sonho que gostaria de materializar? Sonhos? Os sonhos não acabam, meu. Não acabam. Pelo menos tem alguns... um sonho é que quando, durante algum tempo, nós estivemos na Manhissa, então, depois da reforma, estávamos na Manhissa, estávamos prestando serviço a uma açucareira lá chamada Maragra. Então, nessa altura, sem saber que existia a igreja lá em Kobe,
Nós viemos aqui à procura de um terreno. A ideia era, vamos encontrar um terreno, se o filho quiser, há de ir construir lá. Se ele não quiser, nós vamos construir, ele vai ficar aqui. Só que quando nós viemos, logo que ele voltou de Suluço, onde fez a formação, a primeira formação, a licenciatura, eles o colocaram na Liberdade para trabalhar para a missão. E ele comprou seus próprios terrenos. Então, nós começamos a construir lá, ainda não acabamos. Porque depois, quando voltamos para novamente fazer aquele trabalho por 7 anos na missão, já não tínhamos aquele salário que nós tínhamos lá. Não conseguimos. A casa está toda em pé, está toda feita, mas falta pequenos acabamentos para podermos mudar para lá. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Outro sonho, que eu não falei para nem os meus filhos, não falei, é que se estiver em vida até os próximos anos, quero celebrar o nosso período de casamento, eu com Alda. Uau! Esse não está muito longe. Não está muito longe. Se Deus nos permitir. De 50 anos de casado? Sim, de 50. Uau! Uau, que bom! Este é outro sonho. Yeah. Aliás, enquanto isso, esperamos pela volta de Jesus. Claro, quando Jesus vier, já não precisamos dessas coisas. Nós vamos com Cristo. Uau, que bom! Nossos internautas, nós chegamos ao ponto final desta conversa muito empolgada com o pastor Bernardo Mwapsa. Tivemos que recorrer um pouco ao passado histórico, tudo e tal, e acompanhamos muitas histórias que valem a pena serem recordadas na mente de cada um. Portanto, o Percursos marca seu ponto final hoje, mas com a promessa de mais outros programas, mais outras edições, na próxima quinta-feira. Ao pastor Bernardo Mwapsa, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado eu, ser capaz de partilhar uma parte daquilo que foi e tem sido a minha vida. E, sobretudo, a vida de casado. Uau, que bom. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Sucessos para si. Ok. Sucesso para vocês também. Muito obrigado.